Olá, eu sou Macorati e vou continuar apresentando os conceitos básicos do AngularJS. Nessa aula eu vou falar sobre services. Segundo a documentação do Angular, os serviços Angular são objetos substituíveis que estão ligados entre si via injeção de dependência. Nós geralmente usamos os serviços do Angular para organizar e compartilhar código em um aplicativo. Os serviços do Angular, eles são instanciados tardiamente, ou seja, são lazy load. O que isso significa? Significa que o Angular ele somente vai instanciar um serviço quando um componente da aplicação requerer e solicitar isso. E os serviços do Angular, eles são singletons, ou seja, cada componente dependente de um serviço obtém uma referência a uma única instância gerada pela fábrica do serviço. O Angular, ele oferece vários serviços prontos que são muito úteis, como o $HTTP, o $log, o $route, que nós já vimos, né? O $location, o $window, etc. Agora, eu posso criar os meus próprios serviços customizados de acordo com a necessidade da minha aplicação. E isso é o que eu vou mostrar nessa aula. E para usar um serviço do Angular, basta adicionar o serviço com uma dependência para o componente, que pode ser um controlador, né, um outro serviço, um filtro, uma diretiva, tá? Que depende desse serviço. O sistema de injeção de dependência vai cuidar do resto. E quais são os benefícios dos services do AngularJS? Bom, nós usamos os services para definir as regras do negócio, para abstrair o acesso aos dados, compartilhar os dados entre os controladores, otimizar código, tá? Criando componentes enxutos e coesos, para reutilizar código, ou seja, evitar a duplicação de código. Nós vamos ver no exemplo dessa aula. E para facilitar o teste, tá? Porque eu isolando o serviço, eu não tenho dependências externas, fica mais fácil eu testar. Os services, a utilização dos services, ele me faz com que eu seja aderente a dois princípios importantes. O princípio da responsabilidade única, ou o SRP, que diz que cada classe, módulo ou função deve ter um único motivo para ser alterado. E o princípio DRY, Don't Repeat Yourself, tá? Onde eu evito a duplicação de código desnecessário. Apenas lembrando que a definição das regras de negócio no service, ela é uma boa prática de programação, tá? Porque definir as regras de negócio no controle, tá? Não é uma boa prática. Os controles não devem conter a lógica de negócio. Lembrando que os controles, o papel deles é apenas servir como uma ligação entre o módulo e o view, tá? E como que eu faço para usar e para criar e registrar um serviço? Bom, existem três maneiras principais de criar e registrar serviços no Angular, tá? Na verdade, existem mais duas, mas eu vou focar nessas três. E o exemplo que eu vou dar nessa aula vai ser usar o Factory. Bom, vamos lá a primeira. Eu posso criar e registrar um serviço no Angular usando o service, tá? Quando você estiver usando um service, ele é instanciado com a palavra-chave new. Por esse motivo, né, nós vamos adicionar propriedades a this e o serviço vai retornar this, que é a instância, né, que foi criada via new. Quando nós passamos o serviço ao controlador, essas propriedades agora estarão disponíveis no controlador através do serviço. Aqui eu tenho um pequeno exemplo. Ó. Eu uso o service, dou o nome do service, crio uma função anônima, tá? Defino uma function e retorno aqui o meu serviço. Tá? No this, né, que quando eu uso o service, ele cria uma instância usando o new. A forma mais popular de criar e registrar serviço no Angular é a Factory. Tá? Quando nós usamos uma Factory, nós criamos um objeto, adicionamos propriedades a ele e então retornamos o mesmo objeto. Tá? Ao passar esse serviço ao controlador, tá, as propriedades do objeto estarão disponíveis no controlador através da Factory.
Tá? Note que ó, a forma de você criar um serviço usando Service Factory é idêntica. Tá? A diferença é que aqui você retorna um objeto e aqui você retorna uma instância. E o último recurso que nós podemos usar para criar e registrar serviço é um provider. Os providers, né, eles são o único serviço que você pode passar para a função config. Então, nós usamos um provider quando desejamos fazer configuração no módulo para o objeto de serviço antes de torná-lo disponível. Então, eu vou mostrar um exemplo nessa aula de criação de serviço usando o Factory, que é a maneira mais popular. Então, o nosso exemplo vai ser o seguinte, ó. Eu vou usar um exemplo bem simples, tá? Para que você possa entender. Qual que vai ser o nosso objetivo? Eu vou ter uma página HTML onde eu vou ter duas caixas de texto e um botão, tá? O objetivo vai ser, eu vou digitar um texto aqui e quando eu clicar no botão processar, esse texto vai ser transformado todo em maiúscula, tá? Caixa alta. Para isso, eu vou usar a função, o método JavaScript toUpperCase, certo? Então, para me dar vida a essa página HTML, eu vou usar as diretivas ngModel do Angular, né? Lembrando que o ngModel ele vincula o input select text area ou controle de formulário a uma propriedade do escopo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com a caixa de texto resultado, que eu estou chamando de output. O input seria a minha entrada, o output seria a minha saída. Eu poderia ter colocado saída, entrada e saída, mas eu resolvi usar esses nomes aqui. Então aqui eu estou fazendo as vinculações, né, dos inputs e do output aqui com o meu controlador. Certo? Então eu usando o ngModel aqui, o Angular vai fazer o two-way data binding. Então o que o usuário digitar aqui, ele vai receber no nome da propriedade input text aqui e aqui também. E no botão processar eu vou usar a diretiva ngClick, que a diretiva ngClick ela permite eu adicionar um comportamento quando o elemento é clicado. E aqui eu vou usar uma chamada de função, vou usar a função transformar texto, né, onde eu vou passar a entrada do usuário no input e depois eu vou usar a função JavaScript toUpperCase para transformar isso aqui tudo para caixa alta. Então, para mim mostrar como funciona e qual é a vantagem do serviço, primeiro eu vou usar ela na maneira não recomendável, ou seja, vou criar um controlador e vou colocar essa função no controlador. E depois, tá, eu vou mostrar a criação do serviço. Tá? Eu vou encapsular o código, a lógica, né, aqui que eu coloquei no controller, num serviço. Aí ela vai poder ser reutilizada. Aí eu vou só injetar o serviço no meu controlador e se eu tivesse outros controladores, eu poderia fazer a mesma coisa para N controladores. Lembrando que eu não posso acessar dados, compartilhar dados entre controladores. Tá? Geralmente eu uso um service ou um evento. Então vamos abrir aqui o nosso Visual Studio. Eu estou usando o 2015. Tá? Aqui eu criei uma aplicação ASP.NET vazia. Tá? Só estou usando aqui a estrutura do projeto. Então, aqui tem o meu arquivo HTML, que chama defull.html. É um arquivo HTML bem simples, tá? Tá vendo? HTML. Aqui eu tenho o título, aqui eu já estou referenciando a biblioteca do Angular. No meu projeto eu criei uma pasta lib e já coloquei a biblioteca do AngularJS, tá? Se você assistiu às aulas anteriores, você vai ver como essa biblioteca foi obtida. Eu poderia vir aqui e fazer a referência usando aqui o NuGet, tá? O console, né? Poderia fazer usar o NuGet. E eu criei uma pasta script onde eu tenho a minha aplicação Angular. Olha, eu já defini aqui a minha aplicação, criei um módulo que vai ser carregado e criei um controlador, que eu chamei MapController, tá?
Está aqui o meu objeto scope, né? Lembrando que o objeto scope, né, ele é um objeto compartilhado entre a view e o controlador. Tudo que definimos no scope, a view tem acesso e o controlador também. Ele usa o mecanismo do Two-Way Data Binding para sincronizar os dados que é colocado nesse objeto. Tá? Agora, reiterando que o scope ele não é o módulo, ele faz apenas a mediação entre a view e o controle. Então, no meu HTML, eu já defini a minha aplicação Angular, tá vendo? Ó, NGApp, MacModel, que é o meu módulo aqui da minha aplicação, o nome da minha aplicação Angular, né? Depois eu defini aqui o meu controlador, dentro dessa diretiva aqui vai ser a responsabilidade do meu controlador, a atuação do meu controlador vai ser dentro dessa diretiva, tá? O escopo dele. Então, tá aqui o meu controlador, o nome dele, e aqui está o meu escopo. Muito bem. Vamos então agora, né, definir aqui no meu HTML o que? O meu NGModel, e aqui eu vou chamar de input. Tá? Então eu estou vinculando aqui agora a minha propriedade input, né, usando o NGModel. Vou fazer a mesma coisa aqui com o resultado, NGModel output, certo? E aqui no button eu vou definir, eu vou usar a diretiva ngClick, e aqui eu vou definir o nome da função, transformar texto. E eu vou passar o quê? O input. O que o usuário digitou aqui através do NGModel, ele vai fazer a vinculação, né? E vai expor isso aí para o meu controle. Tá? Muito bem. Agora eu vou definir essa function, né? Transformar texto, no meu controlador. Então está aqui o meu controller, ele está vazio, né? E o que eu vou fazer agora? Então eu vou colocar ele no scope, vou transformar texto, vai ser uma função anônima, né? Que vai receber um input. E essa função vai fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou verificar se esse input é nulo. Se ele for nulo, eu retorno o input. Aí eu vou definir uma variável output, né, que vai estar no meu scope. O que eu vou fazer? Eu vou usar, se o input não for nulo, eu vou usar a propriedade to uppercase do JavaScript, tá? Isso aqui, ó, é JavaScript. Então ele vai pegar o texto que eu digitei para transformar tudo em caixa alta. E aí, só me resta eu colocar o resultado no escopo. Então tá aqui. Definindo o meu controlador, tá? Aqui um objeto transformar texto, que está recebendo aqui o texto digitado pelo usuário, está transformando em caixa alta e está colocando no escopo. O que vai acontecer aqui? Quando eu clicar em processar texto, o output aqui vai ser atualizado com o retorno de transformar texto, que vai ser a caixa alta. Tá? Então vamos lá. Vamos verificar aqui se eu não estou esquecendo as referências. Ó, a Angular, a biblioteca do Angular e a minha aplicação. Tá? Então, aqui, ó, é o meu HTML. Eu vou atualizar ele, né? Deixa eu verificar aqui se... Opa, peraí. Deixa eu parar a aplicação aqui e levantar de novo, tá? Salvar tudo aqui. Vamos executar no Google Chrome. Então ele vai abrir o HTML. Se eu não abrir, a gente chama o HTML aqui, ó. Default.html.
Muito bem, vamos ver aqui o texto, está tudo certinho. Deixa eu atualizar aqui o navegador. Vamos ver aqui o código. Ah, está aqui, ó. O ng input, ng module, ng click, tá? Agora sim. Então, vamos digitar aqui, ó, minúscula, né? Mascorate.net. Então, quando eu clicar em processar texto, tá? Vamos ver o resultado. Foi todo para maiúsculo, tá? Teste. Então, muito bem. Aqui eu tenho, então, o meu código, né? No meu controlador, a minha lógica, né, de negócio no meu controlador, que está no meu controlador e que está funcionando. Só que isso aqui me leva a alguns problemas. Primeiro, isso aqui não está sendo reutilizado. Se eu precisar utilizar isso por outra aplicação, tá, eu vou ter que copiar e colar. Tá? Então, esse aqui que entram os serviços, né? Tá? Então, os serviços, eles servem para compartilhar dados entre os controladores, uma dos seus benefícios. E organizar código e reutilizar código. Tá? E ser fácil testar. Então, aqui, olha, do jeito que está aqui, vai ser mais difícil testar, porque esse meu controlador, provavelmente, ele vai ter muito mais código. E não vai ser somente essa função. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar agora, eu vou criar um serviço, vou encapsular esse código, então eu vou estar aplicando a reutilização, vou estar facilitando os testes e vou estar aplicando o princípio da responsabilidade única. Por quê? Porque o meu controlador, a partir do momento que eu abstraio, que eu tiro essa lógica aqui e faço o encapsulamento dela num serviço, tá? Aquele serviço só vai fazer isso. Tá? Então, ele vai ter um único motivo para mudar. Então, eu vou estar sendo aderente aos princípios SRP e ao Drive. Então, vamos lá. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui a minha aplicação. Né? Então, olha, para mim criar um serviço, eu vou criar aqui na pasta script um outro arquivo JavaScript. Eu vou dar add new item. Vou colocar JavaScript file e vou digitar aqui, ó, string service, que é o nome que eu estou dando para o meu serviço, que eu vou dar para o meu serviço, tá? Então, olha, criou aqui um arquivo string service. E agora, eu vou criar e registrar um serviço. Eu vou usar o factory. Então, lembrando que quando eu uso o factory, eu estou criando um objeto. Então, vamos lá. Então, eu vou usar a minha app. Quer ver? Deixa eu colocar uma referência à minha app aqui. Aí eu posso ter acesso à IntelliSense. App. Vou usar factory. Não, peraí. Vou usar o Angular, né? Então, vamos lá. App. Factory. Bom, não sei porque o IntelliSense aqui não está aparecendo, mas tudo bem. Quando eu uso o factory, eu tenho que definir primeiro o nome do serviço. Então, eu vou lá. O nome do meu serviço vai ser string service. Depois eu tenho que definir, tá? A minha function, que vai ser uma função anônima. Opa! Muito bem. O que uma factory retorna? A factory, ela vai retornar um objeto. Então, eu vou fazer a minha factory aqui, ó. Ela vai retornar um objeto, né, que eu vou chamar de processar, que vai ter uma única função, que vai ser chamar processar texto, tá? E vai ser uma função anônima, né, que vai receber o meu input
E aqui eu vou copiar a lógica que está aqui, né? Ó. Vou remover isso daqui, ó. E vou colocar no meu serviço. Certo? Aqui a única coisa que eu tenho que fazer é retornar o meu objeto. Está aqui o meu serviço. Tá? Então, eu defini um serviço e registrei chamado string_service, tá? Que retorna um objeto. O objeto tem uma função chamada processar texto, que está retornando o resultado do processamento aqui. Ele recebe uma entrada, transforma em caixa alta e retorna. Depois, para mim usar esse serviço, basta eu injetar o serviço no meu controlador e usar a função que o meu objeto expõe. Tá? Então, eu tenho que vir agora no meu apps aqui, né? E fazer o seguinte. Aqui o meu controlador, falta eu injetar o serviço aqui, ó. String service, que é o nome do meu serviço. Tá? Então, o Angular, via injeção de dependência, vai injetar o serviço aqui. E aqui, ó, basta eu usar, quando eu chamar transformar texto, eu vou pôr no meu escopo, que está o meu output, o quê? Minha string service e o meu método, ou minha function, processar texto. Vamos entender o que eu fiz aqui. Ó. Eu criei o serviço, tá? Que está retornando aqui um objeto que tem um método, uma função processar texto. Para mim usar esse serviço, eu venho aqui no meu controlador, injeto o serviço e depois utilizo a função do meu serviço que vai receber a entrada do usuário e vai colocar no scope o resultado final. Tá? Agora, para mim testar isso aqui, eu tenho que vir aqui no meu HTML e referenciar o meu serviço aqui, né? Não vou esquecer de fazer isso, senão não vai funcionar. Então agora a minha PPS está usando o meu serviço. Perceberam que agora, se eu quiser usar esse serviço em qualquer outro controlador, basta eu injetar como eu fiz aqui. Então, e esse serviço, ele está aderente ao princípio SRT e ele é muito fácil de testar. Tá? Então vou dar um build aqui na solution, né? E vamos executar e ver o resultado. Chamar o default HTML. Deixa eu dar uma atualização aqui para tirar do cache. Vamos testar então. Vou colocar teste de uso de service. Processar texto. Pronto. Está aqui o meu serviço funcionando. Assim, nós vimos como criar e registrar um serviço usando uma factory, né? Onde eu primeiro mostrei a utilização da função no controlador e depois a criação do serviço. Agora, com o meu serviço criado, tá? Eu encapsulei a lógica que antes estava no controlador, foi movida para o serviço e a utilização do serviço é feita através da injeção aqui, ó, no controlador. Tá? Então, dessa forma, nós vimos aqui a criação do serviço e a aplicação de um serviço bem simples. Tá? Geralmente, numa aplicação real, você vai definir no serviço, tá? As funções que acessam o retorno de uma API, né? De dados, né? A realização
de um CRUD e assim por diante. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.